Professora, uma empresa provoca um crime ambiental e chamam isso de tragédia. Jovens atletas morrem queimados porque dormiam enjaulados e também chamam isso de tragédia. Ministro do Meio Ambiente desconhece Chico Mendes e, em processo eleitoral, brasileiro elege uma família envolvida com milícias para governar o Brasil. Eu pergunto, que sociedade é essa, professora? Como historiador, Oscar, eu estou assim, a palavra certa é estupefata diante dessa atual realidade do Brasil, né? Porque eu me lembro quando eu escrevi uns artigos, quando a República Brasileira fez 100 anos, eu escrevi 4 artigos, a República faz 100 anos. E eu fiz uma pesquisa bibliográfica, né, historiográfica. E nas minhas pesquisas como historiadora também, e eu cheguei a uma conclusão que deve ser a sua também, mas assim, diante das pesquisas, das fontes, né, é que o Brasil, que a sociedade brasileira é autoritária. Ela é autoritária de nascimento. Ela nasce autoritária. Uma sociedade que teve o regime escravista 300 anos, e isso marcou a sociedade brasileira, como diz um historiador, indelevelmente. Quer dizer, é muito difícil romper esses paradigmas da escravidão, porque ela deixou marcas profundas na sociedade. Mesmo com alguns governos que o Brasil já teve, né, estaduais e federais, como no caso do PT, que é um governo progressista, houve muita resistência e não foi suficiente para romper esses séculos de autoritarismo. Então, a elite brasileira, a dita elite brasileira, ela é diferente de outras elites no mundo afora que eu conheço, que ajuda a sociedade na cultura, na educação, no patrimônio. Eu viajo por aí e vejo, por exemplo, eu sento num banquinho no Central Park, Nova York, e aqui atrás do banquinho está escrito: este banco foi recuperado por empresa tal. Você vai no museu como o MoMA, que é assim, um dos maiores museus do mundo, esta sala é mantida por empresa tal. Esse quadro foi recuperado por empresa tal. Quer dizer, então, aqui as empresas, quando matam, nem a responsabilidade sobre esse ato não assumem. Quanto mais... Então, assim, você vê chegar a esse ponto para eleger um político da pior espécie, né, um político que tem todas as características de ser um nazifascista e agora, ainda mais, envolvido com milícias. Quer dizer, a sociedade que chega a esse ponto, quer dizer, a direita avançando dessa maneira, caracteriza mais ainda uma sociedade não mais autoritária, mas totalitária. Então, uma sociedade autoritária, totalitária, uma sociedade que vem vem com esse ranço do escravismo, eu pergunto, o campo progressista faz o quê para contribuir aí para melhores dias para esse país e dar uma mudada nessa sociedade? Como é que se comporta o povo do campo progressista aí na sua visão? Como é que deve se comportar? Quer dizer, quem sou eu para dizer como deve se comportar, né? Mas assim, a minha visão, na minha humilde visão, eu sempre falo isso. Comecei a militar no movimento sindical quando entrei para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a gente fundou a primeira associação de docentes, né? E isso em 1979. E depois estava começando a abertura, né? Aí, em 79, 80 surge o Lula, e então a gente se aglutinou e parecia que ia avançar
né, as forças progressistas iam avançar, avançou, elegemos o Lula, Lula foi presidente, mas, assim, dentro desse movimento sindical e dentro do próprio PT, eu também fui militante do PT 10 anos, mas eu me afastei porque tem algo que eu não consigo coadunar, que as dissensões internas. Muito. São muitas dissensões, todo mundo quer ter razão. Então, eu acho assim, que as forças progressistas, para a gente não falar assim, de força de esquerda, só a gente aglutinar todas as forças, né, nesse campo democrático, acho que falta união. Acho, e desde que a gente fundou a primeira associação docente no Brasil, que a gente bate nessa tecla, que não há união entre as forças progressistas, não há união nas forças de esquerda, há muitas dissensões, e então, assim, isso racha o movimento, racha essas forças, fica um grupo para um lado, uma tendência para o outro, uma facção para outra. Quer dizer, agora, por exemplo, nós estamos vivendo esse momento caótico do Brasil, sendo governado por um militar novamente e por um fascista que também é militar. O que é que a gente está vendo? Quer dizer, nós fizemos uma campanha tão linda para eleger o Haddad e a Manuela. Onde estão essas forças que se juntaram na campanha? Por que essas forças se dispersaram? Por que essas forças não estão aglutinadas num vasto campo democrático para enfrentar esse caos que está aí? Mas então, antes da gente avançar nesse tema aí das forças progressistas, dessa unidade que é necessária, eu queria voltar aqui um pouco para a questão da eleição do Bolsonaro e o nosso dia a dia de cidadãos piauienses, brasileiros, na discussão disso, que tem a ver com nossas vidas, desse presidente que aí está. Porque, professor, eu sinto que hoje está impossível uma discussão pautada na argumentação, na boa educação. Quer dizer, o campo que elegeu o Bolsonaro não quer discutir a questão das milícias. Ele não quer discutir o menino azul e a menina rosa. Eles querem dizer as arbitrariedades e que fique por isso mesmo, porque eles ganharam a eleição. Onde é que nós vamos parar com essa falta de diálogo entre os brasileiros? Sim, pois é, exatamente. Eu acho que a falta de diálogo está havendo exatamente entre esse campo democrático que fez campanha para o Haddad e para a Manuela e essas forças vitoriosas, essas forças de direita vitoriosas. O Bolsonaro ele trouxe à tona o pior que há dentro das mentes dos brasileiros. Ele trouxe exatamente esse reacionarismo, esse autoritarismo que estava aí latente, que existe historicamente. Então, essas forças de direita, essas forças fascistas, elas não vão querer diálogo. Elas não vão querer diálogo. Eu acho que o que precisa ver agora a oposição se manifestar em torno dessas questões que eles estão colocando aí e se opor a isso e impedir o avanço dessas medidas totalitárias que eles estão tomando. Então, debate vai haver entre eu e você, vai haver entre as forças democráticas, mas entre as forças democráticas e as forças reacionárias, não, é impossível, é impossível. Como é que eu vou discutir com uma pessoa que chega para mim grandes amigos eu tenho que votaram no Bolsonaro, mas assim, eu não tenho a menor condição de discutir com ele. Como é que eu vou discutir com uma pessoa que apoia e que vota num candidato como Bolsonaro? Ele não vai me convencer, que não vai mesmo, porque a minha formação, a minha ideologia não permite isso, não entra na minha cabeça, e nem eu vou também convencer ele, vice-versa. Então, o diálogo ou o debate entre essas duas forças, eu acho que está impossível. Eu acho que o caminho deveria ser exatamente os parlamentares de esquerda
as forças progressistas, esses parlamentares formarem no Congresso Nacional uma força de oposição para impedir o avanço do... olha só a contradição, o avanço do retrocesso. Né? Porque eu estou simplesmente chocada. Eu assim, fiz campanha no Facebook, nas minhas redes sociais, e agora, depois da eleição, continuei minha campanha ferrenha, mas te digo com toda sinceridade, chegou o um momento que eu falei assim, eu não vou ficar me desgastando aqui nas redes sociais, manifestando o meu ponto de vista, manifestando minhas opiniões, porque, primeiro, não vai resolver nada, não vai ouvir. Vai ter pessoas que entram nas nossas redes sociais para contradizer, para se opor, para ofender, enfim. Então, vai ficar nesse debate ofensivo de xingamentos, porque eles não têm argumentos, eles não têm conteúdo, eles têm os chavões. Eu digo que eles são robôs. Não, a gente já diz, não são robôs, são bolsominions adestrados que estão com a mente embotada pelo ódio, porque o ódio ao PT, e teve eco as ideias desse Bolsonaro. Agora eu fico impressionado como é que o Brasil elege uma pessoa dessa. Quando Dilma foi deposta em 2016 e o Temer assumiu, havia uma linha de raciocínio que dizia que estava rompido o Pacto Constitucional de 88. Sim. Que a imposição do Temer era para romper aquelas conquistas garantidas pela Constituição. Sim. Agora, com a eleição do Bolsonaro, eu acho que isso se radicaliza mais ainda. Mais ainda. Eles querem mais do que romper com a Constituição de 88. Será que vai se romper um pacto civilizatório mais antigo, muito mais antigo do que a Constituição de 88? Pois é. Será que a proposta é essa? Sim, a proposta deles é. Porque as asneiras... Brasil, né? Aí você tem um presidente norte-americano, né? Você tem no mundo... o avanço da direita está no mundo inteiro. No mundo inteiro. E eu acho que isso, não sei se a palavra seria essa, mas a culpa é das esquerdas. A culpa, aqui no Brasil, eu faço autocrítica, sou petista fundadora do PT, lá no Rio de Janeiro, militei 10 anos no partido, me afastei do partido, porque não aguentava essas dissensões internas, né? E quando o Lula se aliou ao Collor, se aliou ao Sarney, se aliou ao presidente do Senado, Calheiros, então eu falei assim, para mim, para mim chega, porque assim, mas para você avançar para a melhoria das condições de vida do país, você precisa se aliar a... Não. Eu acho que é você vender sua alma para o diabo. Então, o Lula sempre foi uma pessoa que eu admiro, quero bem, respeito, mas uma vez o professor Fonseca me disse, mas, Cláudio, se não se aliasse a eles, não ia governar. Então, por que o Lula não se aliou aos movimentos sociais, em vez de cooptar os movimentos sociais, em vez de calar os movimentos sociais, em vez de parar os movimentos sociais? Quer dizer, quando a gente fundou o PT é um partido de base, ele ia governar com as bases, e o PT não governou com as bases. Professora. Então, eu acho que o PT tem muita culpa aí, né, nesse caos que a gente está vivendo, nesse ódio manifestado aí, porque ainda tem o ódio das elites, porque o PT, por outro lado, ele propiciou a melhoria de vida de grande parte da população brasileira que vivia abaixo da linha da pobreza, melhorou muito no campo da educação, no campo da saúde, teve benefícios sociais maravilhosos. E esses benefícios, eles provocaram ódio da elite, porque aí o filho estava estudando na mesma sala na universidade com o filho do pedreiro, com o filho do lavrador. Quer dizer, então esse avanço social que o PT propiciou, ele, contraditoriamente, ele causou esse ódio. Né? Eu queria fazer um questionamento aqui, que é o seguinte. A senhora falou da governabilidade do Lula, com alianças em torno de figuras espúrias aí da história da política brasileira, Collor, Renan Calheiros, e
Esse é um pensamento que tem muito amparo Sim. entre as pessoas que realmente pensam o Brasil. Há uma crítica muito forte a isso. Faço também aqui e acolá pontuações com relação a isso. Mas a senhora falou também que os movimentos sociais foram cooptados. Houve uma censura em torno dos movimentos sociais? Houve uma amarra na boca dos movimentos sociais? Quer dizer, eu pergunto, cadê a autonomia dos movimentos sociais? Sim. Era proibido deles dizerem que estava errado o governo, que precisava ir mais para a esquerda, sei lá. Sim. Foi feita essa mordaça no movimento? Eu acho assim, o que é a cooptação? É você inserir essas forças dentro de um campo de governo, de governabilidade, e ele, sendo governo, ele não vai criticar o governo. Certo? Então, assim, eu acho que o PT ele tem ele cometeu também um erro, que é porque é militante do PT, porque ajudou a eleger, então vai ocupar um cargo uma pessoa que não tem nenhum preparo. Eu vi aqui no Piauí botar gente, por exemplo, para ser secretário de meio ambiente, um colega meu do departamento de história, professor Dalton Macambira, um comunista histórico, mas que não sabia nada do meio ambiente. Quando ele foi liberado, levou para a Assembleia do nosso departamento para liberar o nome dele, para ele ser secretário do meio ambiente, eu disse na Assembleia, eu falei, Dalton, como é que tu aceita um cargo que você não tem o menor preparo? Você não sabe nem o que é ecologia. Ecologia é uma ciência, você precisa estudar. O meio ambiente, ele tem meandros que você precisa conhecer. Ah, professora, a gente vai aprendendo no caminho. Quer dizer, então é um exemplo. E outras pessoas que, porque era militante, então fazia parte dos quadros dos partidos que apoiaram o PT, então vai ocupar cargos sem menor preparo, quer dizer, reproduzindo um vício que já existia anteriormente. Você não bota pessoas qualificadas para ocupar o cargo. Então, o que é que acontece? Os movimentos sociais também, eles foram beneficiados com a vitória do PT e foram cooptados e desmobilizou os movimentos. Então, o PT queria governar com os movimentos sociais, não colocando os movimentos sociais em quadros governamentais, mas ele tinha que governar melhorando as condições desses movimentos sociais, atendendo às reivindicações desses movimentos sociais. Cadê a reforma agrária? Foi feita a reforma agrária? Não foi feita a reforma agrária. Foi feita a reforma tributária? Não foi feita. O PT não fez uma reforma sequer. Quer dizer, nem reformista o PT foi. Então, assim, você coloca pessoas que são militantes, mas não têm preparo para ocupar cargos, e acontece um desastre. Essas pessoas ficam amordaçadas, não vão fazer críticas, e o movimento se esfacelou. É a minha opinião. Eu sou historiadora e minha linha de pesquisa sempre foi os movimentos sociais. Eu estudo os movimentos sociais do século XIX até o surgimento do movimento anarquista. Então, o que a gente vê é que os movimentos sociais, eles são muito heterogêneos, né? Quer dizer, mesmo que seja o movimento dos camponeses, o movimento dos bancários, o movimento dos professores, isso são categorias. Mas dentro, quando você junta os movimentos, eles são muito heterogêneos. Então, a heterogeneidade, ela dificulta de você chegar numa unidade. E a unidade sempre foi perseguida e nunca foi alcançada. Não quero fazer contraponto aqui pode direto, fazer, mas pode assim, fazer. Suas críticas com relação ao governo do presidente Lula, que é o que nós estamos agora, nesse momento, falando, são ok, para mim estão corretas. Eu só queria fazer essa ressalva. Eu acho que o movimento social, quadros podem ter sido cooptados, mas o movimento não foi cerceado. Ele tinha autonomia. Não foi cerceado. Ele tinha autonomia, Sim. fazer alto lá. Você está levando nossos quadros, por exemplo. Né? Então, quer dizer, então não é só o governo, não é só o PT. Houve nos movimentos sociais uma certa, digamos assim, crença demais na política, né? Crença demais no governo que tinha acabado de chegar. Tanto a nível estadual, aqui no Piauí, quando um ADUF, por exemplo, perde um Dalton, que
foi sim. o Secretário do Meio Ambiente. o exemplo que você usou, e fica por isso mesmo, fica calada. Sim. Né? Uhum. Bom, mas a gente falou muito em termos de Brasil, e eu queria agora que a gente descesse um pouco aqui e conversasse sobre o Piauí. Qual é a sociedade piauiense de 2018, de 2019? Quem é o nosso povo, professora? Pois é, eu tenho uma pesquisa que durou 20 anos, que juntou o meu mestrado com o doutorado, e eu escrevi um livro chamado Piauí que o Brasil quer ver, História, Arte e Cultura. Então, eu pesquisei profundamente a história, a arte e a cultura piauiense, né? A história do Piauí. Então, eu acho assim, eu até conversando com a minha irmã, nessa pesquisa eu encontrei um fato interessante. A gente vive dizendo assim, o piauiense não tem uma identidade. O piauiense não tem identidade. O próprio brasileiro tem uma identidade meio difusa. Né? Não aceita que nós somos um país mestiço, que nós somos um país híbrido. Né? E o piauiense, ele não tem essa identidade, e a identidade ela é formada por aspectos históricos, culturais, artísticos, folclóricos, enfim. E dentro disso, o piauiense, ele adora a culinária piauiense. A culinária piauiense, não sei, porque a gente ganha as pessoas pelo estômago, né? Então, adora a culinária piauiense. Eu, particularmente, amo a culinária piauiense e nosso artesanato. Então, são dois aspectos da nossa cultura que forma a identidade, mas não torna essa identidade assim, capaz de nos unir em torno dela. Né? Por exemplo, mas a culinária e o artesanato, não sei se você está acompanhando meu raciocínio, sim, elas são fatores identitários, e que você pode identificar, essa culinária piauiense, esse artesanato é piauiense. Mas não valoriza a cultura, não valoriza a arte, desconhece a história. Então, uma sociedade que desconhece sua história, que não valoriza sua arte, sua cultura, é uma sociedade que tende a ser autoritária, e elitista e conservadora. Então, eu acho que a nossa sociedade ela é assim. No começo das suas indagações, você colocou alguns fatos que aconteceram agora, trágicos, né? Como lá a Brumadinho, que eu fico engasgada em falar, e também lá do coisa do Flamengo. Por que acontece isso? Porque existe um descaso, existe uma irresponsabilidade, existe a corrupção que está entranhada na sociedade brasileira, capaz de provocar esse tipo de crimes, porque não há fiscalização. Quando há fiscalização, o fiscal é comprado, quando há auditoria, o auditor é comprado. Quer dizer, então isso é culpa dessa mentalidade corrupta que existe no Brasil, que existe desde quando foi formado o Estado Nacional Brasileiro, com as lutas pela independência. A sociedade brasileira ela é formada em bases altamente autoritárias, elitistas e conservadoras, e a sociedade piauiense, mais do que qualquer outra, ela tem essas características porque a sociedade ela desconhece a história. Então, desconhecendo a história, como é que o cidadão vai cobrar das autoridades certas medidas? Como é que a sociedade vai impedir que entre um político como esse que foi eleito presidente do Brasil? Como os próprios atletas do Flamengo, eles se submetiam a esse tipo de tratamento porque tinha o sonho de ser jogador do Flamengo e eles próprios, as famílias que foram lá deixar. Sim, não têm a cidadania suficiente para reivindicar condições de vida melhor para o seu filho que vai ficar naquele alojamento. Como é que a sociedade de Brumadinho nunca tocou que havia
uma ameaça daquela para causar toda essa tragédia, esse crime. Quer dizer, então, eu acho que falta no Brasil cidadania. Falta cidadania. O professor Zé Murilo de Carvalho, ele já escreveu sobre isso, e ele fala muito bem, falta cidadania. Cidadania no Brasil é quase um privilégio. É quase um privilégio. E isso é fruto da história. O brasileiro não sabe ser cidadão. Não sabe como é que eu boto meu filho para ir para a escolinha do Flamengo e permito que o meu filho fique num alojamento daquele tipo. Como é que eu sou de uma... Aqui, por exemplo, a gente tem barragens aqui. Do lado da minha... São Raimundo Nonato tem uma barragem. Nós temos um açude lá em São Raimundo. Mas, assim, tem quantos anos? Desde quando eu nasci, eu tenho 68 anos, quando nasci, já tinha esse açude. Nunca houve nem ameaça de rompimento desse açude, porque a sociedade depende dele, a sociedade ela sempre foi vigilante com relação, porque se o açude romper, ele vai acabar com a cidade. Então, o que é que a cidade fez? A cidade sempre teve alerta, sempre teve atenta a essa barragem. Então, choveu muito, a barragem tem um sangradouro que vai sangrar, né, formava o rio e desaguava no rio Piauí. Certo? Mas hoje, por exemplo, o rio Piauí está morto em São Raimundo Nonato, porque a sociedade construiu, até dentro do leito do rio já construiu. Quer dizer, então, eu acho que falta, o resumo de tudo é falta de cidadania. Sobre ainda o piauiense, João Cláudio Moreno, numa entrevista, disse: o piauiense está sufocado por 300 anos de humilhação pública, dolorosa, cultural, política. São 300 anos de bullying. Professora Claudete, concorda com esse raciocínio do João? Concordo perfeitamente. Quer dizer, o Piauí foi criado como capitania em 1700 e pouco, né? Mas só em 1811 é que o Piauí se torna uma capitania, ganha autonomia, né? Porque dependia do Maranhão, do Ceará, do Grão-Pará. Um dado que o João costuma falar também é que a nossa universidade chegou aqui nos anos 70. Quer dizer, somos testemunhas da chegada dela. Pois exatamente. Eu sou da primeira turma formada pela universidade, a turma de História, em 1973. Foi a primeira turma. Eu fazia FAFI, lá na praça, no prédio da FAFI, e quando mudou para o campus, a Iniga. Né? Então, a primeira escola no Piauí foi em 1815. 1815, e mesmo assim era de primeiras letras para os filhos da elite. Então, nunca houve no Piauí investimento em escola. Por exemplo, no período colonial, chegavam os recursos eram destinados para a escola, desviados para construir cadeias, porque havia muitos crimes, né? Havia delitos, todo tipo. Eu fiz um levantamento desses delitos, que eu chamo de um clima de tensão social que havia no Piauí. Então, o desvio Isso mais ou menos em 1815 até 1825, por aí. Eu fiz um apanhado desses crimes, né, de todo tipo, e se denota um clima de tensão social no Piauí. O Piauí tem uma longa tradição histórica de luta e resistência, violência e repressão, que eu chamei na minha tese de doutorado. Né? Começa com a Guerra da Colonização, que é a guerra que o professor Odilon Nunes chamava guerra de extinção, guerra de dizimação das populações nativas. A população piauiense se formou desconhecendo que havia índios no Piauí, porque a violência da guerra foi tão grande que apagou praticamente a memória. Então, essa longa tradição ela se forma a partir da guerra da colonização, quando há, então, a criação da capitania do Piauí, se denota esse clima de tensão social causado por numerosos delitos, crimes, todo tipo desde assassinatos a pequenos furtos. Eu fiz um levantamento em 10 anos, tinha mais de 400 delitos que foram em 10 anos, e esses delitos eram julgados no Tribunal da Relação do Maranhão, que é a gênese do Tribunal de Justiça. Né? Então, depois vem as lutas pela independência, lutas
que teve no Brasil inteiro, e Dom Pedro proclama a independência para impedir o avanço dessas lutas, para garantir a manutenção desse Estado conservador e aristocrata. Ele se adianta, né, para impedir que o Brasil se tornasse uma república, e a história ainda é contada como ele que foi quem acabou com a colonização. Quer dizer, então nós crescemos aprendendo uma história distorcida, que sempre teve um herói para fazer tudo pela sociedade. A sociedade não fez nada, enquanto que a sociedade fez tudo. A sociedade lutou contra, para não acabar com a... Precisamos de mais aulas de história. Do Piauí. Precisamos de mais aulas de história. Então, a sociedade, como a sociedade piauiense, que cresceu desconhecendo fatos tão importantes como a guerra da colonização, que dizimou a nossa população nativa, como esse clima de tensão social, que era causado também por conflitos de terra, que falta estudar esses conflitos de terra aqui no Piauí, o Piauí era distribuído em grandes Sesmarias, né, que lutou pela independência, para acabar com a escravidão, para acabar com a dominação colonial, e passa para a história como se alguém sempre fez algo por ela. Então, essa sociedade que desconhece tudo isso, desconhece toda essa tradição de luta e resistência, violência e repressão, que a repressão ela calou no momento histórico e se prolongou pelo processo. Naquele momento que aconteceram as lutas, a repressão foi violenta, dizimou aquelas lutas e apagou a memória delas para a história. Então, isso prejudica o desenvolvimento de qualquer sociedade. Então, a sociedade que eu digo que falta cidadania, por isso que uma sociedade que desconhece a sua história, ela não tem cidadania, a sociedade não tem cidadania. Então, falta no Brasil todo mais conhecimento da sua história, mais valorização da nossa cultura, mais valorização da nossa arte. Então, eu acho que a gente pode resumir isso. Falta cidadania no Brasil, porque falta educação. Sem educação, não há cidadania. Sem cidadania, não há educação. Mas antes de começar a entrevista, eu dizia que hoje a gente falaria um pouco sobre os dias atuais, mas você vai ficar me devendo um retorno aqui para a gente discutir um pouco mais da história do Piauí. Porque a gente não pode discutir esse momento atual. Eu, como historiadora, não posso deixar de instrumentalizar a minha fala falando da história, porque a história é conhecimento. E você, sem conhecimento, você não pode se posicionar na realidade. Né? Mas agradeço aqui a entrevista. Muito obrigado, professor. Obrigada a você.